Fala, varejo! Bom demais para estar aqui com vocês novamente no Bate-Papo do Varejo. Estou com um super convidado, está aqui do meu lado, o Rotieri, que daqui a pouquinho eu apresento para você, mas antes, sabe o que eu preciso de você? Eu preciso que você clique aqui já no curtir. Para você que é novo no nosso canal, vai aqui já se inscreva. O nosso grande objetivo é chegar um número aí que realmente expresse o que o varejo merece, com informações o tempo todo. O Rotieri está aqui, vai hoje entregar muita informação para você que é líder. Então, o que eu vou pedir para você? Para você já compartilhe com o seu RH, compartilhe aí com os gestores de loja, compartilhe com a equipe de operação, porque ele vai bater hoje mesmo, ele vai bater aqui falando mesmo a realidade do varejo. Então, para você que está no modo Spotify aí, você vai fazer o seguinte para mim. Você vai dar 5 estrelinhas, porque meu amigo aqui merece, ele merece. Então, 5 estrelinhas sim aqui no Spotify. E nos comentários, vem conversando com a gente aqui. Se alguma coisa não for respondida aqui, com certeza eu vou encaminhar para o Rotieri e vai te responder depois ali de forma privada. Rotieri, que está aqui comigo, ele é criador da EFV, Escola de Formação do Varejo. Ele atua mais de 22 anos aí dentro do varejo e sempre comprometido com o resultado da sua loja. Rotieri, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e estar com a gente aqui, meu amigo. Legal, eu que agradeço a participação. A gente já vem falando para marcar esse dia aí já faz algum tempo, né? E conversamos, as agendas não batem. Te acompanho já faz muito tempo também nas redes sociais e é um prazer estar compartilhando o conteúdo com uma pessoa que também ama o varejo como eu amo, para a gente poder formar novos líderes, novas pessoas aí no varejo brasileiro. Pois é, Rotieri, quando a gente fala dessa formação, também te acompanho, vejo ali o tanto que você roda, trazendo informação ali na rede social. E hoje a gente sabe que é um grande gargalo na nossa vida, um grande desafio dentro do varejo, é quando a gente fala de liderança. A gente vê a dificuldade do líder em entender sobre o papel dele fundamental. Ou melhor, muitas vezes a gente não encontrar o líder dentro da loja. Na sua experiência aí de 22 anos, o que você acha que aconteceu em varejo? Expulsou os líderes ou os líderes não estão nascendo mais? O que está acontecendo, Rogério? Eu acredito que tem sim a parte que as pessoas que estão vivendo hoje o varejo têm um entendimento um pouco errado do que é o varejo e também precisa. Eu tive um dia com um amigo meu lá em Chapecó e ele me disse uma frase bem interessante, que eu já quero começar com ela aqui, porque eu gosto de frases que as pessoas do varejo usam. Quando os bons não se levantam, os maus tomam conta. E isso foi uma frase, não, uma frase que ele trouxe, que é inclusive da própria Bíblia, né? E não falando de religião, mas de frase, e que me impactou bastante porque a gente estava falando sobre liderança na região de Chapecó. Há bastante tempo atrás, eu saí um pouco das redes sociais e cara, tava muito tóxico algumas coisas. A gente via muita gente falando algumas coisas sem sentido É. e eu entrei numa outra via e pensei, eu vou me afastar um pouco das redes sociais. E a gente estava conversando há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, e aí ele me falou essa frase que estava faltando. Eu disse, sim, falta gente. Nós estávamos falando exatamente sobre isso. Ele disse, será que não falta gente que ama o varejo falar mais que a gente ama o varejo? Será que não falta gente dizer que o varejo é legal? Será que não falta gente valorizar mais aquilo que a gente tem através do varejo? E aquilo me impactou bastante, porque eu tenho tudo que eu tenho por causa do varejo. Eu comecei com 17 anos como empacotador meio turno. E cheguei a gerente, tenho hoje a minha empresa, os meus negócios, e eu gosto sempre de falar que eu montei e monto e faço o que eu faço. A gente estava falando antes, né? Viajo bastante, tu também viaja bastante. A gente faz porque a gente ama. Eu brinco que o varejo é uma cachaça, mas não é uma cachaça ruim. Aquela que dá dor de cabeça é a cachaça original de alambique, sabe? Sei. Aqui tem muitos. Então, eu acredito, Ederson, que não é. Tem sim uma questão que as pessoas não entendem mais
o quanto o varejo é positivo, tem uma questão de que alguns líderes não são líderes e se intitulam como líderes e fazem com que a imagem do varejo não seja tão bem vista pelos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, mas eu acredito que nós estamos calados. Nós que amamos o varejo estamos um pouco calados. E aí, meu amigo, eu dou muito valor para pessoas que nem você, de verdade, que estão falando aqui para pequenos, médios empresários, que são realmente os que geram, né, toda a economia. Os grandes também geram, e os grandes um dia foram pequenos, né? Também gosto de falar. Com certeza. Mas eu acredito que para a gente virar a chave, e eu faço o que eu faço apoiando isso, a gente dá mais valor ao que a gente faz, porque o ramo supermercadista alimenta muita gente. Na época do Covid, na época das enchentes, os supermercados apoiaram muito. A gente teve uma questão de enchente no Rio Grande do Sul, muitos supermercadistas que foram os que deram apoio aqui com alimentos e tal. Então a gente tem que ter orgulho desse segmento, ter orgulho de fazer o que a gente faz e propagar isso com boas ações. Então, acredito que os líderes estão mal formados. A gente que ama o varejo precisa formar mais gente. Eu acho que você deu, assim, deu um início aqui fantástico quando se fala disso, porque o que a gente percebe, Rutier? Você falou sobre essa questão de não valorizar, né? Se calar. É um tema o tempo todo que a gente sempre fala aqui. O que nós fizemos com as pessoas para afastarem do varejo? Nós estamos aí falando da escala 5x2 como solução, nós estamos Isso. falando fecha o domingo como solução. Gente, isso não é solução, isso é paliativo. O varejo sempre buscando algo paliativo em vez de buscar a solução do ponto, né? Por quê? Na verdade, você como começou como embalador também, passamos aí a ser gerente de loja, eu também fui já diretor de rede. Quando você chega e você observa naquela época, nós, igual esses 22 anos, eu estou há 27 anos, você observa que a pessoa chegava e era seja bem-vindo, mas tinha horário dele chegar, mas não tinha hora dele ir embora. Uhum. A pessoa tinha multifunções, ela não era bem locada, ela não tinha cargos e salários bem definidos, benefício zero. E acredite, né, Rotier, às vezes a gente encontra isso dentro do varejo até hoje. Sim. Eu às vezes chego no interior aí, aqui de Minas Gerais, a gente atua aqui no interior de Minas Gerais, interior de São Paulo aqui, e aí você encontra situações e fala, poxa, mas isso não existe mais. Por exemplo, banheiro que seja unissex. Como assim? Como que não, mas aqui é pertinho da casa dele, no interior, ele vai. Como assim? O que o seu profissional está alimentando? Aí ele tem lá um pão com a margarina e um café. No caso seu aí deve ser se tiver um chimarrão, tá bom, né? Mas, ou seja, Uma rapadura de chimarrão. não tem sustento. E isso, eu acho que o próprio varejo foi provocando, né, desvalorização e foi afastando os profissionais. E depois a gente entra no teor da falta de mão de obra, né, em si, que não só isso. Mas você concorda com isso? Que eu acho que o varejo foi pintando esse quadro, foi fazendo isso, e aí você já falou tudo, a gente acaba afastando, e nós deveríamos falar mais o quanto é oportuno. Olha a sua história, cara. Você começou como embalador, que é um lugar que, em 22 anos, você tem empresa, ou seja, pouco menos isso, você já tem a sua empresa. Cara, qual é a indústria que você vai conseguir um crescimento desse fantástico em poucos anos? O varejo, ele tem, por estar com deficiência de bons profissionais, tem muita oportunidade. Nossa, E a gente falando de salário, né, Ederson, o que a gente recebia no passado e o que se recebe hoje um gerente, a gente nossa, pode falar que eles têm que ficarem felizes com o que eles recebem. é verdade. E eu não estou falando mal do varejo no sentido que não pagava, mas na época que a gente atuava, pagava-se menos. Pagava-se menos. Hoje se paga mais. Por óbvio, tem mais escassez de mão de obra, se paga mais. Antes tinha mais abundância. Eu estava há poucos dias num posto de combustível, que eu viajo bastante, e eu entrei no posto de combustível. Quando eu entrei no posto de combustível, que eu entrei no banheiro, qual que é a... O que normalmente é um banheiro de posto de combustível? Normal.
Normal, um posto de combustível ter o banheiro fedorento, O sujo, fedorento, sujo. É, a tampa arrebentada, o vaso frouxo, a é. porta arrebentada, que alguém arrebentou, que faltou a chave, enfim. Era um banheiro horrível. E eu entrei dentro do carro e falei para os supermercadistas e para os líderes. Eu disse, gente, eu acabei de entrar num posto de combustível que o banheiro é mal cuidado, que o banheiro tá sujo, que o banheiro tá imundo. Eu, como cliente, já não vou parar mais naquele banheiro e naquele posto. E pensando numa mulher, porque o homem já acha ruim, mas para a mulher é pior ainda. A mulher tem que sentar no vaso sanitário. Qual é a mulher que vai parar ali para comprar? Qual é a mulher que vai se sentir. Vou parar naquele posto que aquele posto é confortável? Não vai. E aí eu fiz um questionamento. Como que tá a tua loja? Como que tá o vaso sanitário da tua loja? Como que tá a tampa do lixo lá, onde colocam as coisas? Eu já cheguei em supermercado que a tampa do lixo quebrada, o lixo largando coisa para fora e tava lá 2, 3 dias. Ô, Thierry, mas as pessoas quebram. Aí, Ederson, tem uma outra coisa. Regras claras. Quando eu entrei dentro do varejo, eu recebi uma cartilha. Uma Uhum. cartilha como se fosse esse livrinho aqui. Esse livrinho é de um cliente meu. Uhum. A cartilha dizia os meus deveres, os meus benefícios de forma clara, muito objetiva. E ali estava descrito, se não fizesse isso, ganhava advertência, isso. A comunicação era clara desde a entrada. Ah, Rotieri, mas isso era uma grande corporação que tu trabalhava. Não interessa se é grande ou se é pequena. Fazer um cadernetinho desse aqui, hoje Não é com o chat possível. GPT tu cria. É. Rapidinho. O mundo mudou, as pessoas mudaram a sua visão, e sim, concordo contigo, o varejo ainda em alguns pontos está na pré-história. Está na época dos dinossauros. E É aí, amador demais, né? né, tem uma frase que eu uso bastante, as pequenas coisas fazem as grandes coisas. O papelzinho no chão que tu deixa vira cultura. A porta arrebentada do armário onde tu guarda os teus pertences diz muito sobre a tua empresa. A forma que está arrumada a tua mesa diz muito sobre a tua empresa. A forma que o líder entra na loja e não dá bom dia para as pessoas diz muito sobre a cultura da tua empresa. A forma que tu atende um cliente diz muito sobre a tua empresa. Tem donos de supermercado e líderes que não cumprimentam o seu colaborador, mas cobram no final do dia que ele foi mal educado com o cliente. É óbvio. Sempre o líder vai ser o espelho da equipe, ponto. Gente, uma coisa importante. Ser líder e ser dono da empresa, ninguém botou uma arma na tua cabeça. Tu foi porque tu quis. É E isso aí. se tu escolheu, faz bem feito, porque tu impacta muito a vida das pessoas. Com uma palavra ruim que tu fala para uma pessoa que tu não sabe se ela está com depressão ou crise de ansiedade, ela pode ir para casa, se sentir mal e, quem sabe, um dia ter que ir para um médico tomar remédio. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que sai da boca da gente, né? A gente não precisa ser estúpido, a gente não precisa ser arrogante, não precisa ser mal educado, a gente tem que ser justo. Eu falo que a gente não tem que ser bonzinho nem ruinzinho, a gente tem que ser justo. Tem as regras claras, cobra. E, olha, você falou um negócio muito legal, e que é ser justo, que é um grande desafio que a gente tem, principalmente nesse novo contexto que nós temos hoje, né, de muita informação, e as Sim. pessoas hoje, como elas têm muita informação, elas começam a deduzir que elas sabem. E isso é muito legal. Eu falo assim, cara, até que ponto, né, Rotieri, a gente pode fazer essa linha tênue aí para a gente não invadir determinado espaço, mas que a gente possa ter isso de forma clara. E aí você fala da justiça. E eu brinco muito, Rotieri, não sei se você comunga disso também, que a justiça, ela ocorre através de uma medição de régua, ou seja, eu preciso saber até onde vai. E como Uhum. que eu sei isso? Você já deu isso, é o compliance, gente. Tem ali uma regra, ele chegou, tem uma regra e sabe. Isso é justo. Uhum. A injustiça, ela ocorre de forma ao contrário, ou seja, é para fazer aquilo, faça, isso é justo. Saiu fora daquilo, vamos conversar, tudo bem. Mas, ou seja, tem que haver uma justiça clara, porque se você tem um time muito grande aí dentro da sua loja, você precisa ter as regras claras, senão elas não vão funcionar. Uhum. E aí compete, né, o que você falou.
entender a empatia de entender as necessidades do próximo, que a gente percebe que muitas vezes não há. Temos que bancar um curso, né? Precisa fazer um curso, precisa aprimorar. Poxa, qual a dificuldade nisso? Às vezes a gente encontra com o dono, mas não, eu não quero nem fazer mais nada, não. Eu passo, ele vai embora. Eu falei, então fica com os ruins aí, não tem problema, É, pode continuar, né, tia? mas olha só, eu não tenho a graça de ser pai ainda. Mas para quem é pai, para quem é mãe, quanto tempo tu fica falando para um filho que ele tem que fazer tal coisa? Quanto tempo tu fica repetindo as coisas? Aquilo ali é um projeto de vida, né? Eu chamo de Isso, projeto hein? de vida, um filho. É uma É. dádiva. Uma empresa é uma dádiva também. São poucos os que conseguem colocar de pé e deixar aquilo rodando. Então, como que tu trata o teu projeto de vida? Fiz hoje, amanhã deu errado, não vou fazer. Não, eu gosto muito do Ayrton Senna, gosto muito do Silvio Santos. São duas pessoas que sempre, desde pequeno, me trazem boas lembranças. Eu tenho um quadro do Ayrton Senna, daquela volta histórica que ele deu, que ele só Nossa, estava com a sexta marcha. você Tem uma lembra? foto do meu lá. Caramba, nós Ele éramos tava assim, meninos, nós éramos meninos. né? Os meninos. E o Ayrton nunca desistiu, né? O Ayrton, ele treinava. O Ayrton, para ganhar na chuva, ele treinava na chuva. Isso aí. Ele treinava, ele repetia. Então, a repetição, Ederson, é a coisa mais importante. Então, se a pessoa não deu certo, é a pessoa que não deu certo. Se tu tem certeza que tu fez o melhor que tu podia, não foi você que não deu certo como treinador. Foi a pessoa que não conseguiu se adaptar àquele ambiente. E tá tudo certo. Relacionamento começa e acaba. Um relacionamento com um funcionário não é para durar a vida toda, às vezes. Às vezes é, às vezes não. Mas o antigo varejo acredita nisso, né? Isso, Ou seja, isso. não, mas o funcionário está saindo rápido. Falei, gente, isso é tudo novo, é É, rotatividade, é natural. Aproveite, ele ficou 6 meses, aproveite ele 6 meses. isso. É, todo o potencial dele. Ele ficou um ano, aproveitou um ano. Agora, você não pode querer que a pessoa fique 15 anos aqui, porque não fica Mudou, né? mais, acabou. Mudou. Isso aí. Se a gente pegar e olhar os currículos, quando eu ajudo bastante empresário, que eu dou consultoria também, às vezes a gente vai olhar os currículos, 2 anos numa loja. Quem ficou 2 anos agora, meu Deus, parece que é na época que a gente ficou 8, 9. Isso, Contrato, o cara ficou 2. e eles falam assim, ele pega assim, ó, Thierry, ele fala, não, mano, o cara ficou só 2 anos, esse cara muda demais de emprego. Isso aí. Você não está em qual situação. Hoje mudou, as pessoas, a rotatividade é natural das pessoas. E é muito legal você trazer esse gancho, né, que você assessora aí, você vê essa demanda da falta de mão de obra, né, que é um tema pertinente ao nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo hoje, de falar dessa liderança. A ausência de mão de obra, eu brinco muito que tem alguns pontos, mas eu vou pegar num ponto aqui e depois nós vamos pegando outros pontos, puxando aqui, né? Vamos lá. Mas um ponto que eu vejo muito é que o profissional ele não está pedindo demissão da empresa, ele está pedindo demissão da sua liderança, do forma como você gere. Porque antigamente, né, na nossa época, né, Rotiero, aí vem lá meus meninos, a Juliana que está nos acompanhando aí, que são meus filhos, João, ou seja, lá vem o pai de novo, na minha época, né? Na minha época, você pegava o currículo, você tinha um monte, você jogava para cima, pegava um, você olhava, não, não gosto do pai de fulano, não, então ele não é gente boa, é canelada. Ou seja, você sempre arrumava uma desculpa. Hoje não, hoje inverteu. Hoje é o profissional que te escolhe. Então ele olha para você, eu quero ficar com você ou não quero ficar com você. E aí, Rotier, como que você está lidando com isso, sabendo que as pessoas hoje que estão escolhendo a gente, o que você tem orientado para as empresas para que elas tomem atitude para mudar esse comportamento? Porque ela vai ter que mudar o comportamento dela. Uhum. Eu entendo um pouco do que nós falamos ali, é a base do que eu tenho instruído os empresários. Primeira coisa, cuidar do detalhe da experiência, e não estou falando da experiência Google, que é ter puff, é ter uma tampa de vaso no vaso sanitário. É ter uma lixeira. É muito simples, né, cara? Eu uso uma frase que é o simples bem feito. Uso muito ela. Nossa, vou anotar essa. Simples bem feito.
Tu não precisa inventar. Um dos valores da minha empresa de consultoria, a RM e a Evolve, eu falo sempre que a gente não inventa a roda, ela já existe. Eu só tenho que fazer ela girar. A gente não tem que inventar a roda, fazer ela girar. Então, quando eu entro numa empresa, qual é a cultura que tu tá passando? O primeiro impacto que eu chego na loja, a loja tá suja ou a loja tá limpa? Isso não impacta só o cliente. Externo, impacto interno. Se eu entro e eu, Rotieri, sou um colaborador, e eu já não gosto muito de limpeza, eu sou um pouco meio desleixado. E eu chego lá, tem um açougueiro com uma gola para cá, o meu gerente está com o botão desabotoado, camiseta suja, uniforme rasgado. O que eu entendo? Não preciso cuidar de nada, eu também posso ser assim. E o ser humano se adapta às coisas. Isso aí. Se adapta. Então ele vai se adaptar àquela cultura. E o Rotieri o Ederson que chegou. O Ederson é um cara caprichoso, um cara organizado, todo alinhado. Não pegou o uniforme sujo, já pensou, porra, mas uniforme sujo? Eu vou ter que lavar esse uniforme. Vai engomadinho, arrumadinho, porque o Ederson já trabalhou no varejo, já sabe mais ou menos como que deveria ser. E ele entra lá e começa a ver esse ambiente. Aí o dono diz que é o Ederson, mas tem 50 Rotieri. Quem vai vencer essa guerra? Vai vencer os 50 Rotieres, que estão lá com a gola para cá. E o Ederson entra, não aguenta o ambiente, porque aquilo não condiz com o ambiente dele, e ele vai embora e dura um mês. E aí o Ederson foi contratado a duras penas, porque o Ederson tinha uma qualidade muito importante, que ele sabia lidar com pessoas. Um cara gente boa, conversava com o colaborador, estava criando um ambiente bom, mas durou só um mês. Então quer dizer que esse tipo de profissional não serve. Mas na realidade é o ambiente que tu não pegou e organizou para que ele fosse bem recebido. A Rotieri, então, quer dizer que a gente tem que investir milhões de reais para fazer a cultura? Não. Uma cartilha onde conte a história da tua empresa, um documento com o logo da tua empresa, organizado. Faça uma recepção bem feita e faça um acompanhamento simples de 30, 60, 90 dias, dando feedback um a um, conversando com a pessoa e dizendo isso está certo, isso está errado. Se tu tá com falta de mão de obra, o único caminho que existe é formação. Formar gente. Se você não investir em formação de gente, você vai ter, sim, sérios problemas e vai chegar a um ponto que tu não vai aguentar mais o teu sonho, o teu projeto. Você dono, você líder. Não vai aguentar. Tem líder, Ederson, que não está cuidando da formação e está carregando a empresa nas costas. Vai morrer. Vai morrer mais cedo. A gente tem que dividir o conhecimento. Eu gosto de estudar, eu tenho livros aqui na minha frente para tudo que é lado. Por que eu gosto de estudar? Porque eu quero estudar coisa nova, aplico em mim e ensino os outros. Não tem coisa melhor do que tu ensinar uma pessoa e alguém mandar no WhatsApp ou no Instagram, Rotieri, tu me ensinou isso, eu apliquei, eu tô agora em outro patamar. E às vezes tu nem conhece a pessoa na internet, às vezes a gente nunca vendeu nada, né? Deve Isso acontecer é muito contigo legal. várias vezes. Então, minha sugestão de forma prática é invista na boa recepção das pessoas, deixe claro quais são as regras do jogo e acompanhe, forme. Ah, Rotieri, mas eu não quero contratar um treinamento, um curso. Faz interno, ensina o básico. Você já tem processo na sua loja, você talvez só não tenha eles descritos. Mas uma empresa para estar funcionando, ela já tem processo. Ela já tem o como funcionar. Só que a gente tem que vender, tem que vender. Mas vende organizado. Às vezes não é a quantidade que tu vende, porque falando de gestão é o lucro que tu deixa. Não é Isso a aí. quantidade de gente que eu contrato. É a quantidade de gente que eu formo. Quantidade de gente que eu formo, não que eu contrato. Isso é muito legal quando você traz isso, porque faz refletir, né, sobre a questão cultura. Na verdade, eu costumo falar muito com o pessoal aqui, é o seguinte, eles escolhem você pelo aquilo que você pode oferecer. Então, você olha a sua empresa e as pessoas têm interesse porque veem que as pessoas estão felizes ali, que as outras pessoas elas podem contribuir muito mais ali. Então,
ela tem uma percepção, eu posso contribuir mais, eu posso ser uma pessoa que seja realmente utilizada ali, eu vou ser feliz naquele lugar, porque tem todo o processo. Ninguém está pedindo nada demais, gente, porque às vezes tem gente querendo fazer coisas também absurdas. Olha, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que dar mais benefício. Aí da academia, ninguém usa. Ninguém entendeu por que tem uma academia. Qual que é o seu objetivo da academia? Então, se não tiver uma vinda clara do que é a sua empresa para estar trabalhando aí, não faz sentido. E aí, recentemente, saiu até aqui, eu republiquei aqui, que a gente vê umas coisas e aí, tá, assim, o cara está divulgando, falou: olha, aqui você tem 2 folgas por semana, vem trabalhar com a gente no supermercado. Não é isso que as pessoas estão querendo. As pessoas estão querendo outra coisa, elas estão querendo qualidade, elas estão querendo permissões, elas estão querendo desenvolvimento. Mudou. Não é questão de horário, senão todas as indústrias vão parar, né, Rotier? As Sei, indústrias vão parar aí. sei. O que é que faz a pessoa escolher a tua empresa ou escolher a outra empresa? É isso que você tem que pensar. Principalmente para você que está aqui, no nosso canal tem muito pessoal no interior. Os grandes players estão invadindo o interior porque eles perceberam o amadorismo na escolha de profissional. Um amadorismo. Aí tem uns que me ligam e falam: rapaz, nem acredito que fulano está lá naquela loja. Ele é ruim demais de serviço. Foi ruim para você. Ele está lá, provavelmente ele está servindo para alguma coisa. O que você está sabendo explorar desse profissional? E essas dúvidas, né, Rutiero, que faz, às vezes, permear nessa dificuldade de falar assim: olha, eu tenho profissionais ou não tenho profissionais, né? Porque antes era mais fácil. Na nossa época, igual a gente falou, tinha muito profissional, então a gente estava no desemprego, estava procurando. Hoje nós temos o menor índice de desemprego que já teve na história, gente. Então, não tem gente sobrando. E por outros motivos, é claro, a gente sabe que é uma série, já tivemos aqui um bate-papo no varejo falando sobre uma série de motivos que a mão de obra está escassa. Mas o que faz a gente realmente hoje fazer os processos de mudança? É mudança de comportamento. E aí você tocou num ponto que é muito legal, que talvez você pode estender um pouco para a gente aqui, falando da cultura, porque isso tem tudo a ver com a cultura que a empresa quer, clara, né? Eu, eu gosto muito da. Eu tenho essa frase: vivendo Vivendo varejo, o varejo, vivendo pensando o futuro. Isso aqui é a isso. marca da minha escola, então, são 3 vezes. Ah, que 3 legal. vezes. Por que vivendo o varejo? Quando a gente ama algo, a gente vive aquele algo e a gente está presente para aquilo ali algo. E não tem como tu não impactar as pessoas se tu tá presente, concentrado, querendo que a pessoa evolua, tu consegue conquistar ela. Como que tu conquista? Com a atenção dela para você e com a admiração. A pessoa te admira por aquilo que você faz e por aquilo que você é, não por aquilo que você diz que faz e por aquilo que você diz que é. O que que eu vejo que constrói a cultura de uma empresa? São os valores do dono, né? E os valores do dono são valores positivos, porque eles criaram uma empresa querendo gerar riqueza primeiro para eles, porque eles precisavam de algo, entenderam que tinham capacidade, criaram algo bonito, criar uma empresa. E dali, outras pessoas se interessam por aqueles mesmos valores, não querem ser empresários, mas querem ser líderes e vão, cara, tem esse valor aqui, combina comigo, vou ajudar esse cara a crescer, a gente cresce junto. E a gente vai crescendo junto. Para a gente construir cultura, vou reforçar de novo aquele ponto que nós falamos, os pequenos detalhes. E vou reforçar uma coisa porque as pessoas esquecem muito: a tampa da privada, os pequenos detalhes, a organização, o uniforme, a clareza dos deveres, dos benefícios das pessoas. Não falhem nisso, porque isso qualquer um consegue fazer. Isso não é algo de outro mundo. São coisas simples. Cultura, Ederson, é uma coisa que a gente tem que cultivar dia a dia. Dia a dia, com as nossas atitudes, não são com as nossas falas, não são com as frases bonitas. Eu dou uma mentoria para uma cooperativa, que é lá de Santa Catarina, a Auriverde,
Eu tenho muito orgulho de estar lá com ele, já é o 5º ano, acho que a gente está lá, junto, fazendo trabalho. 4º ano, 5º ano, acho que é o 4º ano. E a cooperativa tinha muito claro os valores. E tinha um valor lá que era alguma coisa, eu não lembro bem a frase, mas cuidado com o social. O socioambiental. Era socioambiental. Tem 10 valores e tal. E eu comecei a perguntar para as pessoas o que eram os valores. Eles sabiam de cor a frase, mas eles não sabiam a ação. Não sabia o porquê daquele ponto. E aí um dia eu estava... porque é muito forte para a cooperativa, todas as cooperativas, é o social no sentido da cooperação, né? E aí eu estava passando na frente de caixa, isso é cultura, estava passando na frente de caixa e uma operadora nova, tremendo, porque eu já operei caixa também, eu sei como é, o primeiro dia que tu opera o caixa, tu fica cagado de medo. Medo de errar, dinheiro demais. Dinheiro entrando ali. E eu passo, vejo aquela operadora, tá o gerente do meu lado, que nós estávamos entrando numa loja fazer uma visita, e o diretor também, eu parei, voltei. E perguntei para a menina, tudo bem? Tudo. Eu disse, é o teu primeiro dia hoje? Aham. Eu disse, tu tá nervosa? Aham. Eu disse, fica calma. Eu já tenho bastante experiência no varejo e eu já operei caixa. O primeiro dia é assim, mas depois passa. Se tu tiver alguma dificuldade, chama aquela fiscal ali. Então, tu tá aprendendo. Fica calma, fica tranquila. Ela deu um sorriso no rosto. O diretor da empresa estava perto, viu, o gerente viu, e depois eu fui até eles e disse: é isso que está faltando. Porque a cultura não é o que está escrito no papel, porque eu falei escrever no papel, a primeira coisa. Depois, eu tenho que transmitir isso com ações. E quem começa? O dono, depois o líder. Lembra que eu disse ali que as pessoas se adaptam. As pessoas vão se adaptar com a coisa ruim, com a coisa boa. E as pessoas que não estiveram adaptadas à coisa boa, elas vão para o concorrente e deixa que vá. E tá tudo certo. Mas a cultura é tu pegar os valores e transmitir em ações. Fazendo um resumo, tu tem que construir aquilo com atos que tu executa e acompanhar. Os teus treinamentos têm que ser reforçados aqueles valores. Tem que falar sobre os valores. Quando tiver uma coisa errada, pegar aquele valor, fez a coisa errada. Tá de acordo com o valor? Não tá. Isso aqui que tu faz não tá de acordo com o valor. Se não tá de acordo com o valor, não tá de acordo com a cultura. Então, são coisas físicas, sim, como a tampa do vaso sanitário, mas são coisas intangíveis que são as tuas atitudes, as tuas ações. E, principalmente, Ederson, a gente tem um grande problema no mundo hoje, que é um benefício para quem sabe usar, mas é um problema. As pessoas estão imediatistas, as pessoas estão cegas porque precisam postar e ser curtida. Eu não faço o que eu faço para ser curtido. Eu faço o que eu faço para impactar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que tu está fazendo o que tu está fazendo aqui também com esse propósito. Com certeza. E a Esse é o liderança grande objetivo, né? Porque quem ama o varejo vai fazer desse jeito. Não tem outro caminho, né, Rogério? E você falando dessa né, questão prática aí na cultura da empresa, que é lá, a menina que está no piso de loja, a gente encontra muito isso. Tem uma missão maravilhosa escrita lá em quase um caderno de missão. Nunca vi uma coisa dela. A missão tem que ser mais curta, tem que falar a essência tua. Não tem uma visão clara, as pessoas não sabem para onde elas vão. Eu brinco muito, não sei se você faz isso, Rogério. Vamos começar aqui um trabalho na empresa e eu pego os principais líderes ali e falo assim, beleza, junto com os proprietários. Agora todo mundo escreve para mim aqui como que vai estar a empresa de vocês daqui 5 anos. Porque no Brasil, né, a longo prazo é só 5 anos, né? Em outros países é 10 anos, aqui é um pacto diferente. Então, daqui 5 anos. E é incrível, cada um escreve uma coisa totalmente diferente da outra. Isso quer dizer o quê, gente? Porque as pessoas estão remando por caminhos diferentes e a sua empresa não sai do lugar. E como a gente também, na prática da assessoria aqui,
a gente alinha, a primeira coisa, essa cultura. Nós precisamos alinhar para onde nós vamos, senão não faz sentido. E quando a gente alinha isso, é muito interessante que em pouco tempo, por exemplo, de 5 anos, em 2 anos eles já começaram a estar muito mais próximo daquele objetivo que era tão distante, que eles olhavam: "Poxa, mas tem certeza, em 5 anos nós vamos fazer isso?" Mas porque todo mundo começou a remar para o mesmo sentido, mesmo objetivo, chegar no mesmo ponto. E aí que está o desafio, porque como você lembra da tampa do vaso sanitário, é isso que é o ponto importante. Aquela equipe precisa saber as informações para onde ela vai. Porque, como você falou, eu costumo dizer o seguinte: um depósito de uma loja, de um supermercado, muitas vezes é bagunçado, sujo, e você fala: por quê? Ah, porque o cliente não vai lá, é isso? Deixa eu te falar um negócio. O que acontece? Se você chegar numa casa, imagina o seu funcionário, chega numa casa, a casa está limpinha, o que que é a primeira coisa que você faz? Limpar os pés antes de entrar. Se tiver uma bagunça, você entra de qualquer jeito. Isso aí. Isso já está inserido em nós. Então você precisa trabalhar isso, desenvolver isso. E o grande desafio que eu falo, Rotier, é desse ponto, né, de ver eles entenderem isso. E aí, Rotier, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero falar dos apoiadores desse projeto aqui, não posso deixar de falar deles, mas eu quero te fazer uma pergunta para você já deixar aí no gatilho para mim aí. Quando a gente fala dessa cultura, né, na prática, é isso que você falou, temos que ir lá pontualmente fazer, né, ali de cada, lá no PDV mesmo, fazendo ali. Na prática, qual a maior resistência hoje que a gente vê das pessoas quererem criar cultura? Ou a cultura já existe e eles não sabem praticar? Antes de você responder isso, vamos falar dos nossos apoiadores aqui, que é o pessoal da Digimac, por exemplo, que são o pessoal que vende aí coletor, eles sempre estão com coletores, estão com gabinetes aí, também tem impressoras e as balanças Toledo aí. Elas são a solução que você espera aí de parceria da sua empresa. E olha que coisa interessante, entra lá no grupo digimac.com.br, acessa lá o chat e fala assim: olha, assisti aqui no bate-papo do varejo, vocês têm desconto especial. Eles vão dar descontos especiais aí para você estar aqui no bate-papo do varejo. Então, você está no Spotify aí, está escutando aí, está dirigindo, é só você entrar aí, grupodigimac.com.br. Eles apoiam a gente, esse projeto, há alguns anos aqui. E também, o outro apoiador é o pessoal aqui da Emendes. Emendes, se você tem nessa reforma tributária isso, um grande desafio, que é a base de produtos seu, que estão aí, tem que acertar ajustes fiscais, entre em contato com a Emendes, emendes.com.br. Eles têm a solução para você. Independente do RP que você tem aí, entre em contato com eles, eles vão solucionar para você. E também tem desconto especial para quem está aqui no Bate-Papo do Varejo, aqui com o Ederson Varejo e o Rotieri aqui. Só falar com eles aí. Muito obrigado para você que está entrando sempre em contato com a gente e curtindo aqui com a gente. E faz o seguinte, está gostando do bate-papo aqui? Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Curte aqui, curte mesmo o nosso canal. Para você que está no Spotify, não esqueça aí de dar 5 estrelinhas. Ô, Thierry, bom esse pessoal, né? Olha, você vê, você tem saneamento aqui da base, você também tem equipamento, a turma apoia o varejo. Esses gostam do varejo, tá? Isso aí, amam o varejo, né? Porque está atendendo o varejo. É esse tipo de prestador de serviço também faz todo esse ecossistema funcionar. A gente tem que valorizar eles, né? Porque quando aperta, eles estão lá pronto para ajudar. A gente tem que valorizar muito o prestador de serviço. Também são nossos clientes. São prestadores de serviço, mas são nossos clientes. É verdade. Mas, Rotieri, e aí? Como é que é essa cultura, né? Ela já está lá inserida? Você já acredita que está inserida ou ela precisa ser modificada ou realmente não existe? Chega em loja e não tem cultura? Eu acredito sinto. Tem uma coisa interessante, uma pergunta que um dia fizeram para mim, só para todo mundo pensar. E eu já vou dar a resposta, não precisa responder, porque eu gosto de falar que eu não acredito, eu sinto. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: tu acredita em Deus? E aí eu disse: acredito. E aí a pessoa disse para mim: pois é, eu não acredito. Aí eu pensei: pô, cada um, né, tem a sua visão. Aí eu pensei: o cara é ateu, né? Tá tudo certo. Aí beleza.
Ele disse: eu não acredito, eu sinto. Porque se eu tenho que acreditar em algo, é porque alguém teve que comprovar algo para mim. Então eu sinto Deus. E hoje eu sempre falo que eu sinto, eu não acredito. Por isso que eu falei Muito eu sinto. bom, eu vou levar isso para mim, isso aí eu vou É, levar, muito boa. bem profundo e impactante. É, A cultura já existe, a cultura já está lá, porque se existe um dono, um empresário que criou, já existem valores. Então a cultura está lá. Provavelmente ela não está lapidada e não está descrita quando ela não funciona. Ou ela está mal informada. E quando ela está mal informada, ou não está bem descrita, ou não está bem alinhada, as pessoas que são contratadas, que têm também os seus valores, implementam os seus valores. E aí tu cria uma cultura Frankenstein, onde cada colaborador coloca o seu valor, sendo que a muito bom. empresa tem uma visão e uma missão, assim como tu falou, missão, visão e valores. A empresa está indo para cá, mas o líder está indo para cá. Acontece muito, Edson, mas muito. Da gente fazer reunião com o diretor da empresa, o que tu precisa dentro da consultoria? Ah, a gente quer aumentar faturamento, a gente foca em qualidade, a gente foca em bom atendimento. Aí tu desce pro chão de loja, tá o líder gritando lá com um chicote. Vai lá, tipo lá, tipo lá, tipo lá. Aí, dois movimentos. Ou o dono não sabe, ou o dono não quer ver. Na maioria das vezes, ele não quer ver. Por quê? O Rotieri que tá dando chicotada em mim já faz 10 anos, está comigo. E quando ele começou comigo, ele era um pacotinho. E quando ele começou comigo, ele era eu e ele só. Mas, gente, a empresa evolui, o mundo muda, as pessoas precisam também evoluir e mudar. Mudar os seus comportamentos, valores também a gente vai acrescentando, não tem que mudar valores, É. né? Mas a gente tem que ir crescendo e evoluindo tecnicamente, o teu comportamento, a forma de fazer as coisas. E esse Rotieri começou lá no passado, que agora está há 10 anos, ele não acompanhou o crescimento da empresa. E aí dá choque cultural. Porque o RH contrata, conta a história bonita e o líder desmancha. E aí tem que contratar de novo. O RH contrata, desmancha. O RH contrata, desmancha. A cultura já existe, ela precisa ser revista, lapidada e divulgada. E principalmente, o dono tem que falar a cultura. O dono tem que saber a cultura. O dono tem que compartilhar a cultura. O dono tem que seguir a cultura. Porque senão, meu amigo, não adianta. Aí vai vir os rotieres da mal intencionados e vão colocar a cultura deles. Contratei alguém lá, estou em Minas, contratei um lá do Rio Grande do Sul que é o capeta. Mas na entrevista disse que é um anjinho. E depois, nos bastidores, vai lá. Se tem muita rotatividade aumentando no teu time, começa a cuidar que o problema não é a rotatividade das pessoas. É a falta de comunicação, é a falta de direcionamento do líder. É o líder que tu tem que cuidar. Ele está pedindo conta do líder, né? Não é do CNPJ. É isso aí. Isso aí. Você falou, eu acho fantástico isso, cara, que você está falando dessa cultura que deixam ser inserida. Aí pega o currículo do rapaz, pegar o currículo dele aqui, tem 10 anos que ele trabalhou lá naquela empresa, lá do Sul, e ele está vindo para Minas Gerais, então o cara é muito bom, esse cara é fantástico, mas ele trouxe todas as crenças dele, todos aquilo que ele acredita, todo o processo, valores, ele vai trazer para implementar na sua loja. O Thierry já falou isso aqui, a importância da formação. Empresas igual do Rotier está aqui, contratar de olhos fechados. Eu recomendo, já assino embaixo aqui, é contratar para treinamento e desenvolvimento. Né? Depois ele vai falar um pouquinho dessa escola aí, como que funciona, mas veja bem, você precisa ter profissionais que te ajudem a levar esse resultado. E como que eu faço isso, Ederson? Olha, é simples, abrindo o coração para ouvir as críticas que você tem dentro da sua empresa, você precisa absorver. E é difícil para a gente, porque não é fácil você ouvir algo que está te massacrando. Não é fácil, porque é melhor ficar acomodado, né? Não é muito mais gostoso? Muito mais delicioso, né? Eu gosto de falar muito sobre as 5 chaves da prosperidade do Anthony Robbins, que ele tem lá naquele Poder Sem Limite.
E tem ou seja, tem uma parte lá de não se acomodar, né? Não aceitar a acomodação. Muitas vezes a acomodação é boa para nós, só que aí que a gente não entende, né, Rotinha? A hora que o negócio aperta, aparece todo mundo. Que é, por exemplo, um grande player apareceu na cidade, ele começa a modificar. Tem que mudar as gôndolas, tem que mudar a equipe, tem que treinar a equipe. De última hora, gente. Como é que vocês vão tentar resolver as coisas? Antecipem. Os grandes players já olhou para o interior e falou assim: vou ganhar dinheiro, porque já está saturado nos grandes centros. Então, vou ganhar dinheiro no interior. Ele vai para lá, ganhando a sua margem, sacrificando um pouco, com produtividade muito melhor e uma competitividade que você nunca teve. E aí, você está achando que o seu cliente vai. Não, mas ele é fiel, ele gosta de mim, que esse senhorzinho vai voltar aqui. O cliente hoje, ele não é fiel mais, ele te dá preferência, ele escolhe, fala assim, vou ali, vou aqui. Faz sentido isso, Thierry, quando a gente fala dessa cultura implementada na liderança? Cara, achei isso fantástico que você trouxe aqui, cara. Isso é fantástico. Faz todo sentido. Eu só quero te falar, eu estou lendo um livro. Ó, esse eu vou anotar. Eu leio coisas do Epicteto, A Arte de Viver. Epicteto é um filósofo estoico. Eu gosto muito do estoicismo. Aí, filosofia, você pegou pesado mesmo. Mas tem uma parte aqui bem clara que ele fala o seguinte, que essa é para os líderes e para os gestores que não acreditam na formação. Se não há vergonha, não há culpa. É um trechinho bem curto. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou nós mesmos. E aí no final ele fala: as coisas são simplesmente o que são. As outras pessoas que pensem o que quiserem. Não é da nossa conta. Se não há vergonha, não há culpa. Então, para ficar pensando, se não há vergonha, não há culpa. Eu tenho vergonha de chegar para o meu filho e contar que eu gritei com o meu colaborador? Tenho. Então tem culpa. Tem culpa. Verdade. Eu não tenho vergonha de chegar e contar para o meu filho que eu fui justo com o meu funcionário, tive que demitir ele porque eu avisei ele 3 vezes e ele não entendeu, eu demiti? Não, não tenho vergonha porque isso é justo. Tá dentro, né, da regra. Não se sentir culpado. Se a regra está clara, se existe um contrato, siga o contrato. Se a regra está clara, siga a regra. Com humanidade. Porque a gente não pode ser guarda de esses guarda chato que tem na... Porque não é que os guardas todos são chato, né? Mas eu tô falando do guarda chato, policial chato. A gente não tem que ser policial de trânsito chato. A gente tem que ser policial de trânsito justo. Passou a sinaleira vermelha, multa. Não tem que reclamar se tu foi multado que a velocidade é 80, tu passou a 100, tu correu o risco. Se tu correu o risco, tu vai ser multado. Existe uma lei, existe. Isso se perdeu, Ederson, na sociedade. Hoje existem as leis subterrâneas do mundo de Marte. A lei da vida é diferente. A lei da vida é aqui e agora e a gente precisa respeitar as coisas. É bem importante. Porque nós passamos por vários aspectos de lideranças, tá, gente? E teve aspectos de liderança que mandava, meus pais mesmo olhavam para mim e já resolviam o problema. Isso. Só não olhar. Hoje não, hoje tem diálogo, as pessoas precisam conversar, e acredito que no futuro seja até um pouco mais diferente. A liderança o movimento está acontecendo da liderança. Então, líderes têm que saber lidar. Olha aí, o livro que o Rotier está lendo, tem que ler psicologia, tem que ler, tá? Você é psicólogo, você é terapeuta, você é filósofo, você tem que ser líder, você precisa... E olha que coisa interessante, você precisa entender, até fiz um vídeo sobre isso, às vezes fala, não, mas cobra o tanto de mim, porque você é o profissional que eles gostam. Ninguém passa a responsabilidade para um orelha, não, para um cara que é incompetente, não. Ninguém fala com você e passa tudo para você se você não tem capacidade. Então, se estão passando, é porque você é bom. Esse é o primeiro ponto. Então, acredite nisso e mude o seu comportamento, ressignificando. E está aí, né? Não é vergonha, né? Não é.
É só ter muito claro as regras. Nossa, fantástico. Thierry, olha, fala um pouquinho para nós dessa escola sua. Como que é que pode ter acesso aí às informações, falar mais com o Rotier aí, ter mais informações, trocar mais ideias, e principalmente, né? Como é que funciona essa escola? Se ela é virtual, se ela é presencial? Quem quiser aqui participar, o que que precisa fazer? Vai estar também um link aqui, tá? Na descrição desse vídeo e também desse áudio aqui para você que está no Spotify. A gente, como eu falei, eu trabalho, né, Ederson, já faz... Comecei com os 17 anos como empacotador, e eu sempre tive um sonho de ser professor. E eu não sabia. Então, eu trabalhei no varejo supermercadista, depois eu trabalhei numa empresa que fornecia material de fixação e abrasivo para a Petrobras, onde eu fui gestor comercial e compras, coordenava, comprei coisas da Alemanha, da China, sem saber falar em inglês. Aprendi muitas coisas fazendo. E a escola que eu tive do varejo foi sempre um ensino, ensinando a gente fazendo. Como que a gente ensina um filho a caminhar? Como que a gente ensina uma criança a caminhar? Não é dando a teoria para ele. A gente ensina pegando na mão e fazendo caminhar, né? Ela cai, ela levanta. E se a gente for olhar como a natureza funciona, porque nós fazemos parte da natureza, a natureza funciona assim. Se a gente for ver como os animais ensinam seus filhotes a andarem, caminharem, é assim. Como que o ser humano que tem grandes resultados foi forjado, é assim. As pessoas que cuidam demais e dão só teoria, e a gente falando da sociedade hoje existe bastante isso, infelizmente, quando pegar um vento no rosto se gripa, fica resfriado. Por quê? Porque não botou o pezinho no chão na terra quando era criança, não pegou uma terrinha e botou na boca, então não criou anticorpos, né? É o cachorro de apartamento que se largar na rua, ele morre, porque vai vir um cachorro de rua e vai morder ele, daqui a pouco já era. Só estou usando a comparação, não estou discriminando, porque hoje em dia, no dia de hoje, se a gente falar de cachorro de apartamento, a gente também está ferrado. Não, Mas não é sobre vai isso. ser, pode ser mais fácil ser preso por aí. Mas é sempre... Aí prendam eu, não o Ederson. Sobre entendendo isso, eu fui criando uma metodologia de trabalho e eu sempre formei muitos líderes. Sempre formei equipe, sempre gostei de formar. Quando eu abri a minha empresa em 2016, o meu foco era consultoria e mentoria, mas sempre ensinando, sempre educando, sempre formando. E ano passado, eu fiz 2 viagens para a Itália. Eu tive um problema na minha coluna séria, um ano atrás, um ano e pouco. Eu tive uma hérnia na minha coluna, na minha L4, L5. E eu tive que fazer uma cirurgia. Foi bem no dia que o Silvio Santos morreu. Quando eu fui na Itália, eu rezei num local que eu fui lá eu fui aonde morou, viveu São Francisco. São Ó, Francisco. E eu me ajoelhei e rezei, porque eu estava com muita dor, a primeira vez que fui na Itália, e pedi para passar a dor, que ele me ajudasse. Isso é fé. E que também se perdeu um pouco no mundo. E depois, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, tive que fazer a cirurgia, e por incrível que pareça, pelo Unimed, eu fui enviado para Santa Maria, que é um estado aqui, é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, para fazer uma cirurgia, e como que é o nome do hospital? São Francisco. São Francisco. Quando eu fui entrar na sala de cirurgia, a mesma imagem que eu me ajoelhei para rezar, estava com as 2 mãozinhas, assim, Olha aqui. olhando para mim e dizendo, vai que vai dar tudo certo. E eu lembro quando eu fui entrar na sala de cirurgia, estava passando na TV a morte do Silvio Santos. E na minha cabeça veio a seguinte frase: ele morreu e a partir de hoje eu começo a viver. Não que eu não vivesse Aham. antes, mas viver o meu objetivo principal, que era colocar para fora isso que eu sempre sonhei, que era a escola, e nem eu sabia. E num Que legal. sonho, já faz mais do que 2 anos, mas 2 anos e meio atrás, num sonho, veio a sigla EFV. E eu anotei quando eu acordei. E aí eu pensei, o que que é isso, né? EFV. E eu fiquei com aquilo na cabeça, depois eu fui escrever Escola de Formação do Varejo. Eu vou Que botar isso para rodar. legal. Olha que coisa Vou botar isso abençoada, para cara. rodar.
Muito. Me emociona um pouco porque, como eu te disse, eu acredito muito no aqui e agora, né? Então, por que que eu criei essa escola? Financeiramente te falando hoje, eu não precisaria mais estar fazendo, eu já tenho o dinheiro para viver uma vida tranquila. Eu quero viajar muito, conhecer muito o mundo, então precisa de dinheiro também. Então a Aham. gente precisa continuar trabalhando, porque o trabalho devolve, né? O trabalho sempre devolve. Mas não é sobre isso. É sobre formar mais gente e devolver para o varejo o que o varejo já me deu. Então por isso que eu criei essa escola. Devolver para o varejo o que o varejo já me deu. Muito. Eu não tinha, eu não tinha um pinto para dar água, como a gente brinca aqui no interior, e a gente eu construí o que eu construí através do varejo, né? Então, é isso. A escola de formação do varejo é uma escola híbrida que ela vai ter, já tem uma plataforma, a plataforma já está na Apple, já está lançada. A plataforma ela vai ter trilhas de aprendizagem, ela não é um curso, não é um treinamento, ela é uma formação. Ela terá até o final do ano agora todas as trilhas básicas de formação do varejo disponível na plataforma, aonde uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa vai poder ter a sua própria universidade. A gente vai ter conteúdos práticos, diretos e criados por profissionais que vivem o varejo, né? Por isso da camiseta. Eu não trarei nenhuma pessoa que é teórico, e sim pessoas que executam o que falam. A gente terá professores lá, formadores que são do varejo. Com isso, eu vou formar pessoas e dar possibilidade de voz também para as pessoas que, assim como eu, amam ensinar e às vezes não tem uma possibilidade de fazer isso. A gente terá uma escola onde o repositor vai poder comprar sua formação e se formar repositor antes de entrar no varejo. E também o empresário, pequeno, médio ou grande, vai poder ter a sua própria universidade. Então a gente vai atender B2C e B2B. Esse ano é o ano de consolidação da empresa. A gente fez um evento final do ano passado, onde a gente lançou a FV. A FV é um organismo vivo, porque a gente vai construir conforme as necessidades. E sábado passado, a gente lançou a primeira turma de formação gestor líder, que é um programa para formar trainees de liderança. E a gente fez isso aqui é um movimento, a gente estava falando de cultura, ó. Isso aqui é de um cliente Aham. do Marisul. Orgulho no que fazemos, consistência no que entregamos. Isso aqui é a cultura deles. É o que a gente Muito. construiu deles. E aqui atrás uma frase que eu uso muito do Ayrton Senna. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Eu já decidi que eu vou botar essa escola de pé e que ela vai ser referência no Brasil como uma escola que vai mudar a forma de fazer gestão de pessoas no varejo brasileiro. Tá decidido, será feito. E tenho trabalhado bastante, dormido pouco, mas eu estou vivendo o momento mais feliz da minha vida. Há poucos dias eu fui num cliente que eu dou consultoria e um comprador disse para mim, um gestor, um menino que era chefe de loja, a gente foi formando e hoje ele é comprador. Ele disse para mim, Rutieri, tu mudou o cabelo? Eu disse, mudei. Eu tinha um cabelo que passava gel, agora eu tô deixando ele assim. Amanhã eu tenho que cortar, ele tá grande. Aí eu disse, mudei, cara. Mas por quê? Teu rosto tá mais jovem. Um homem falou isso pra mim. É. Aí eu disse, como assim mais jovem? Parece que tu tá mais jovem. Eu disse, deve ser por causa da alegria. Então, quando a gente faz o que a gente ama e faz o que a gente Isso ama aí. com profundidade, com presença, até a pele fica mais nova. Então, para você que é líder no varejo, você que é dono de supermercado, acredite na empresa e acredite nas pessoas. Porque o mundo precisa de gente que acredite nas pessoas, não que acredite que o mal é o que vence e tal. Eu não acredito que o mal vence. Eu acredito que o bem vence sempre. Pode ter mal para tudo que é lado, mas o bem é muito maior. E a gente vai acendendo as luzinhas, né, Ederson? Me Com comunico certeza. contigo. Tu sabe que eu sou convidado para. Já fui convidado, né? Para participar de várias coisas, inclusive de players que estão no mercado que são grandes, mas que os valores não batiam. Isso é muito importante, né? E eu nunca fui. Porque a gente fala, eu falo muito sobre isso. Se não bateu, não faça. Você vai ser triste.
Isso aí. E a missão da Evarejo, não sei se você sabe, mas, ou seja, a missão da Evarejo, aqui, ó, tá até na caneca aqui, a nossa missão é fazer as pessoas do varejo felizes. Porque a felicidade é a base de tudo. Olha para você ver como é que você conta uma história bonita dessa aí, estrelada São Francisco, que para mim, não sei se você viu na Itália agora, eles expor, né, os restos mortais de São Francisco, eles colocaram lá a exposição agora. É fé, é o que você falou, o que acabou no mundo na prática da fé. E, na verdade, sempre a fé existiu, só que a fé para o lado errado, né? Eu até falo assim, a fé é do lado errado. E você não traz isso numa virtude, pode contar com a equipe da Varejo, tá? Se você precisar, você pode contar. Com certeza é o grande objetivo nosso também, formar pessoas para ser feliz com o varejo, gostar do varejo. E eu acho que isso, igual você falou, né, é uma empresa viva, assim, é um organismo vivo com relação a isso, porque, na verdade, o grande objetivo mesmo é fazer esse movimento. Eu, nos meus 54 anos, falo o seguinte: eu quero entregar muita coisa para o varejo, quero ensinar muita gente. Vários profissionais trabalhou com a gente na Varejo aqui, são profissionais autônomos, outros formados. É muito legal esse legado que você deixa, que um comprador começou ali e ele fala: poxa, Rotieri, foi fantástico o que fez na minha vida. E eu tenho certeza que você fala com ele: passa para frente, ensina outro, vamos embora, Sim, isso aí. multiplique, né? É o grande desafio nosso. Mas aí a escola, e para participar, vai sair o grande lançamento? Como é que vai ser? Vai sair. A gente vai lançar a formação online em breve, provavelmente no final de março, que é o gestor líder. A gente vai lançar também formações básicas ao longo do ano agora, como atendimento. A gente tem levantado as dores do varejo. A gente vai fazer alguns lançamentos que a gente chama de EFV ágil, que a gente vai chamar, que são formações onde a pessoa ali em 15 minutos tem um conhecimento prático, né? O diferencial da EFV é que a gente vai ter aulas, a pessoa precisa aplicar e comprovar que fez. Ela não faz só o Bom, treinamento. E a própria plataforma, do jeito que a gente criou, tem a metodologia, várias metodologias que eu já busquei e estudei, inclusive na Itália, 2 anos que eu fui, a gente buscou muita coisa de fora também, mas é o simples bem feito, a gente faz a roda girar lá dentro. São conteúdos curtos e profundos, diretos. muito A bom. pessoa assiste, aplica e ela comprova que fez. Comprovou que fez, os nossos formadores validam e aí depois de validado ela continua. Então tem alguns outros diferenciais e nós temos o Instagram EFV Escola, para quem quiser seguir. Também temos o site fv.com.br. Depois eu mando para você também para colocar aqui. E fico muito feliz de você dizer que também pode ser parceiro aí. Da mesma forma, eu falo, porque o que depender de mim para ajudar a compartilhar o que vocês fazem também. Eu gosto muito do povo mineiro. Se tem um povo que eu gosto, é o povo mineiro. Não que eu não gosto dos outros, mas o mineiro, para mim, é gente boa demais. Eu gosto muito. Eu gosto de café, eu gosto de pão de queijo. É, Eu gosto do mineiro. a turminha aqui, você chegou, né? E vem para cá, senta aqui, É né? isso Ou aí. seja, é muito simples o povo mineiro. Em E eu gosto setembro, também. setembro, provavelmente eu vou estar por aí, porque eu fui convidado por um amigo meu mineiro que eu tive o prazer de conhecer. Nessas andanças aí, ele vai fazer um evento. Quem sabe a gente não se encontra por aí também. Com certeza, você pode me convidar que eu vou estar presente nesse evento lá contigo lá. Pode já mandando na agenda aí que a gente vai bloquear aqui. Jerry, eu sempre faço aqui com os amigos o que acontece. São as perguntas só para resposta rápida para a gente encerrar o nosso encontro de hoje aqui. Se você está gostando, por favor, compartilha, clica aqui, curte mesmo. Para você que é novo no canal, vai ali, se inscreva. Estamos com um objetivo muito grande esse ano de estar alcançando grandes números aí aqui no YouTube. Para você que não é Spotify, 5 estrelinhas e compartilha também. Ô, Rogério, vamos lá. A turma passa aqui as perguntas, vamos ver lá, né? Hoje, o maior problema do varejo são as pessoas ou gestão de pessoas? Responde Gestão essa de para nós. pessoas. Gestão de pessoas, acho que é uma dor muito grande, né? Qual o erro mais comum que você vê hoje no RH das lojas? O mais A comum, falta, tá? Você chega lá e vai, puxa, isso aí, o tempo a todo. falta de clareza de comunicar os valores da empresa. Então, a gente está Muito. contratando
necessidade de mão de obra, mas a gente não está nem analisando se a pessoa cabe naquilo que tu precisa. Se tu não sabe o que tu quer, tu pega o que vem. E aí a cultura desmancha, ela não cria. Você falando isso, eu falo muito do envolvimento da própria base de liderança da loja, né? Esse dia o RH contratou uma pessoa que era arqui-inimigo do profissional que estava dentro do açougue. Você imagina o que aconteceu, né? Como que ele está aqui? Quem é que contratou essa pessoa? Pô, tem que ter uma sintonia muito grande, né? Tem lógica isso, não. Importante também a gente deixar claro, os RH são os setores que mais precisam de apoio e ajuda, porque eles estão sobrecarregados. Eu tenho falado muito sobre isso. Você que é dono, empresário, começa a olhar um pouco mais para o RH, porque o RH não é só DP, não é departamento de pessoal, não é documento e só documento. A gente cuida do maior patrimônio que a gente tem na empresa, são as pessoas. É as pessoas que vão fazer com que a tua empresa cresça ou que ela caia. Então, investe mais em dar apoio mais para esses RHs, porque eles estão sobrecarregados e às vezes eles nem conseguem dar vazão do trabalho e eles estão doentes, não é nem as pessoas. O RH está ficando doente porque ele é a válvula de escape de todo mundo. Você falando isso, tem uma coisa, gente, traz tecnologia para o RH, Isso aí. traz implementação de processo para dentro do RH. O RH está sofrendo porque você acha que ele é só contratar, que ele contrata de qualquer jeito. Por exemplo, Rotier, nós temos aqui o aulão toda sexta-feira, ao vivo, aqui às 11h45, falando para o pessoal, tá, para os gerentes de loja. E nós ensinamos, tivemos uns aulões lá explicando para o pessoal sobre como ajudar o RH. A gente precisa ajudar o líder, como ele deve ajudar o RH, porque também ele não sabe. E o RH Sim, também não sabe como ter sim. qual a participação desses profissionais que tem que resolver tudo. Isso Eu aí. estou vivendo isso em algumas empresas aí. Eu O RH também. está sofrendo demais. Aí ele quer pegar tudo. Eu falei, você não pode pegar, você tem que dividir essa tarefa. Bem Sim. desafiante mesmo. Ô, última pergunta aqui para não tomar o seu tempo, porque eu sei que o tempo já ruiu aí. Olha, gente, pegar o Rotieri aqui e trazer aqui, ó, é ganho demais. Vocês estão ganhando demais. Vamos lá. Último, Luiz. Se você pudesse dar só um alerta aos donos de loja de hoje, que alerta você daria agora? Esse dono de loja que está vendo agora aqui a gente, você vai falar assim: vou te falar um alerta agora que você tem que resolver. Eu vou usar uma frase que me impactou muito na Itália e pensei nisso agora, que é essa. Ed maiora sempre. Eu uso ela na minha pulseira. Ó, Ed maiora muito. sempre. O que significa Ed maiora sempre? Sempre maior. Sempre maior. O que é sempre maior? Se eu estou falando com o Ederson aqui e agora, ele vai sair maior da conversa e eu vou sair maior? Vou. Então é um bom relacionamento. Se eu estou falando com o Ederson agora e ele sai menor, não é um bom relacionamento. Se só eu saio maior e vice-versa. Se a gente está tendo uma conversa aqui, os dois saiam menores, é horrível. É horrível. A todo momento a gente tem que decidir se a gente está vivendo ou morrendo, ou se a gente está fazendo uma pessoa viver ou morrer. Se você tem uma empresa, você é líder, entenda que a cada palavra, a cada movimento, a cada atitude que tu tiver, tu pode estar construindo mais vida ou menos vida nas pessoas. Eu prefiro sempre construir mais vida. E mais vida normalmente é falar a verdade. Com jeito, mas falar a verdade. Se a gente ter como base na nossa cultura falar a verdade de forma justa, educada, a gente vai construir um varejo melhor. Viver o varejo visando o futuro é isso. A gente ser íntegro com os nossos valores e fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a esse grande mundo que o varejo é um pedaço, mas que é um mundão lá fora e que às vezes vai ter pessoas que vão passar no teu negócio e que o sonho delas é ser médico, mas que tu pode, no tempo que ela estiver aí, ensinar ela a ser boa em processo, a ela ser boa em comunicação. Ela jamais vai esquecer você e com toda certeza, se ela não esquecer de você, ela vai estar orando por você, pensando positivo de você, e energias boas elas vêm da Europa para cá, da onde for. Quanto mais pessoas pensando positivo com a gente, mais força a gente tem para continuar crescendo e evoluindo. Pensem nas pessoas, não só no negócio. O negócio é feito de pessoas, o negócio precisa dar resultado, mas a gente precisa investir
no aqui e agora, ser mais presente e acreditar que o ser humano tem jeito, né? Nós somos humanos e a gente tem muita vida dentro da gente tem que usar isso a nosso favor. Seja maior. Gratidão, Rotioli. Com certeza eu saí desse encontro muito maior. E com certeza aprendi muito. Gratidão mesmo pelo espaço teu aqui. Deus te abençoe imensamente. Seja sempre com a gente. E para você aí que está nos assistindo, está nos escutando, acabou, pena que acabou. Mas eu te espero no próximo encontro aqui do Bate-Papo do Varejo, sempre com a gente. Tiago, gratidão. Deus te abençoe imensamente. Porque o varejo precisa de pessoas igual a você. Isso aí. Valeu, gente. Até mais.